Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! O Sábio teve uma situação, cara, Responsa muito grande, né? de carreira dele, que ele pode até falar aqui pra gente, uma noção de como o Sábio apanhava, cara. O Sábio apanhava, porque isso era... O Sábio, ele era muito valente, assim. Ele era franzino, ele era pequeno, mas ele era muito habilidoso e ele não se escondia, como você falou. Ele ia pra dentro. Chegava a ponto de, nas narrações, comentaristas falavam assim: Sávio, calma. Pô, os caras estão dando em você. Tinha um lance... Num momento sem VAR, tem que falar tudo Sem isso. VAR, É outro futebol. Eu lembro que falava assim... Gramados horríveis. O medo lá. da galera era que o Sábio tivesse o fim de carreira precoce como o do Van Basten. O lance de pancada no tornozelo, o lance de... O Sábio... perda de cartilagem. Sim, então, você apanhava pra cacete. Tu apanhava muito, né, cara? Porra. Muito, muito. Assim, primeiro, eu falo sempre que o Papai do Céu me ajudou muito por ter me protegido a minha carreira inteira, porque eu tive várias contusões, mas contusões... não sérias. Muito tornozelo, porque era pancada muito e virou um... Chegou um momento que meus tornozelos, eles ficaram meio crônicos, assim, sabe? Então, ó... Eu vou confessar, eu joguei, foram 261 jogos com a camisa do Flamengo, profissional. Eu acho que pelo menos uns 200 joguei com algum tipo de dor. É mesmo, sabe? Não tinha como. Fazer aquela botinha bem Era apertada. o meu querido amigo, saudoso Denis. Só ele que cuidava dos meus tornozelos. Porra. Sabe? E ele, assim, o Denis era um querido... E às vezes, teve uma vez no Maracanã, não sei se foi um clássico, e eu chegava já, e eu tinha que fazer uma botinha, só que eu tinha um problema de circulação, assim. Eu não podia apertar demais, e eu não podia ficar frouxa demais, porque também eu tinha que estar... A ideia era estabilizar, né? E aí, teve uma vez que o Denis, ele colocou a botinha e tirou 5 vezes antes do jogo. Porque ele colocava, ele falava, dá uma corridinha. Eu falei, Denis, tá apertando um pouquinho. Mas acho que vai... Não. Você só entra perfeito no campo. Então, ele... Agora, era algo... Eu sabia que ia acontecer, pancadas, toda hora. Mas eu tinha duas possibilidades. Ou eu mudo um pouco o meu estilo de jogo para evitar mais essas faltas, ou eu continuo... jogando o que eu vejo como o meu jogo e continuo apanhando, então eu continuei. E eu tinha uma coisa que eu não conseguia reclamar. Eu não reclamava com o árbitro, com o adversário. Né? Eu esperava que o árbitro fosse sempre coibir a violência, dar os cartões... Mas, às vezes, eu temia algo mais grave, mais sério. A minha mãe, por exemplo, ela não via os jogos. Sério, Ela não via na televisão quando passava, porque ela já ficava em oração, até pelo estilo que eu tinha de jogo, era muita pancada, e ela temia muito que eu me machucasse de uma forma mais grave. Ela viu um jogo só, ao vivo. Um jogo? Um jogo no Maracanã, que meu pai conseguiu... trazer de vitória, que foi um jogo que eu faço um hat-trick, faço os 3 gols, que foi o Brasileiro de 94 contra o Sport no Maracanã, 3-0. Então ali foi um dos maiores presentes da minha vida, assim, foi ter dado aqueles 3 gols para ela. Agora, eu tinha uma coisa, gente, o objetivo sempre era, apesar de uma época difícil, como você falou, Betão, de uma expectativa, por exemplo, totalmente diferente do que se vive hoje, de grandes títulos e tal. Eu tinha... Claro que o pensamento era esse, era entrar em campo para ganhar o jogo, para ganhar títulos, mas tinha uma coisa que eu não queria abrir mão nunca, de tentar levar, através do meu jogo, alguma alegria para o torcedor do Flamengo, principalmente ali no Maracanã. Então, se era através de um drible... O jogo era alegria pura, né? Que era... E é engraçado que muitos jogos, depois eu comecei a acompanhar um pouco de jogos antigos e tal, a galera da geral, muitos driblavam comigo, cara. Eles corriam no fundo comigo, aí eu cortava a bola, eles cortavam também.
Pô, isso não tem preço, assim, pra mim. Era Cara, muito legal. e você vê, essa galera de 19 desse Flamengo, um novo Maracanã, cara, os caras ganharam tudo, mas essa emoção desse Pô, Maracanã não tem. raiz outra, aí, é. irmão, Não tem. esquece. Infelizmente, pro Bruno Henrique, pro Gabigol, mas assim, Assim, Eles têm outro tipo de emoção. era o que tinha, era outro tipo de emoção. Pô, e eu... Cara, a geral era muito E ele legal. tu viu os caras na geral, assim, cara? Eu via. Assim, quando eu dava pra acompanhar um pouco. Depois, é claro, na televisão a gente vê com mais... Mas você via ali, e muitas vezes, quando pegava a bola, já tinha uns gritos ali. Tipo assim, vai pra cima, vai pra cima. É isso aí. Porque eles queriam ver drible, cara. É futebol, Isso era muito né? legal, Futebol, pô, era é. bacana pra caramba. Acho que hoje em dia Não, eu e é fico uma puto proximidade... quando Era árbitro muito coíbe próximo. drible. E não, e o torcedor que não tá mais no Maracanã, né? E aí você vê Geral é R$5. vários gols no Maracanã que eu faço. Sem camisa, chinelo. Vários gols no Maracanã que eu faço. Eu pulo as plaquinhas E vai com a galera. e vou lá na geral, assim. Porque era um momento único pra mim, assim, cara. Quando eu fazia Existe essa gol. promessa, né? O presidente falou aqui também, né? Do estádio do setor gasômetro popular, né? ter atrás do Sim, gol. sim. Um de 14 mil e outro de 9 mil, né? Que Aberto, mudou, popular, né? né? O futebol mudou muito, né? Mas era o que tinha, era a época. E eu muito tava foda, aproveitar né? essa época. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!